Durante muito tempo da minha vida eu fui uma pessoa muito apegada materialmente. Tinha aquele sonho que a maioria das pessoas tem de ter um carro, uma casa, de fazer investimentos, acumular patrimônio. E isso tudo parecia o caminho certo. Eu fui seguindo por muito tempo, até que aconteceram algumas coisas na minha vida. Tive algumas experiências espirituais, acessei alguns conhecimentos que me fizeram abalar essa estrutura. Foi aí que eu decidi mudar um pouco a forma de enxergar as coisas. Obviamente que depois dessa primeira quebra que eu tive, né, de paradigma, esse materialismo não foi totalmente limpo de mim. Então, de tempos em tempos, ele voltava, ao mesmo tempo que a gente se sente mais conectado com o sutil, com o espiritual, a gente briga todo dia com a matéria. Eu preciso pagar as contas, eu quero comprar um carro, né, trocar de carro, eu quero comprar meu primeiro carro e para me locomover, ter um pouco mais de conforto. E a gente também se pega questionando, né? Será que isso é certo? Será que eu tenho que largar tudo e não poder ter mais material nenhum? Então eu vou poder só andar a pé ou vou andar de transporte público. Alguns vão falar que nem pode usar transporte porque vai estar gastando dinheiro. Enfim, são níveis diferentes de enxergar essa realidade. E partindo desse ponto, nós não precisamos ter todo esse extremismo, né? Essa separação do que é o material e do que é o espiritual. Eu perdi bastante tempo com esse conflito, com todas as pessoas que eu converso e os depoimentos que eu também vejo em redes sociais. O grande conflito das pessoas é justamente isso, essa parte financeira. Como que eu vou ganhar dinheiro agora que eu estou nessa jornada espiritual? Tudo que eu faço parece antiético, tudo parece que eu estou indo contra, né, uma coisa superior, uma coisa espiritual. Eu estou servindo a Mamon. Tem isso, né? Não pode servir a Deus e a Mamon ao mesmo tempo. E as pessoas não entendem realmente o significado dessas mensagens. Porque o caminho que a gente deve seguir não é simplesmente não utilizar o material, não utilizar o dinheiro. É que nós não podemos ser escravos desse dinheiro, desses bens materiais. Porque quando nós somos reféns deles, nós vamos fazer coisas horríveis, atrocidades, nós vamos ferir nossos princípios éticos e morais para que a gente consiga conquistar o que a gente deseja, para que a gente consiga satisfazer nossos desejos, nossos sentidos. E não é bem isso. Na verdade, nós temos que atingir um certo estado de consciência, de tranquilidade, de paz de espírito e de desapego material, para que aí sim, com esse nível de desapego, a gente possa transitar aqui no mundo sem problema nenhum. Você pode ter um carro, você pode ter uma casa, você pode ter o que você quiser. Mas caso você tenha, suponha aí que você agora mora numa casa muito grande aí de 300 metros quadrados, com uma grande área verde, um jardim, e por algum motivo, um ano depois que você está morando nessa casa, você está passando por um momento de crise financeira, surgiu uma dívida antiga que você nem imaginava que tinha e o banco penhorou sua casa, pegou ela. Você conseguiria abaixar o seu padrão de vida? Você conseguiria morar talvez num apartamento de 40 metros quadrados ou morar em uma kitnet, um cômodo pequeno conjugado ali com cozinha, banheiro? Ou você sentiria um vazio, uma falta? Você ficaria irritado? Mesma coisa, né? Você está acostumado a andar de carro vários anos aí, tem pessoas que já nasceram, né, com a família que tinha carro desde pequeno, né? Nunca andou muito de ônibus. Agora também com Uber as pessoas até esquecem o que é ônibus. E aí imagina, você está acostumado aí com o carro ou com Uber e chega uma hora que você não tem mais como pagar. Você vai ter que pegar o ônibus cheio, vai ter que ficar esperando ali meia hora, 40 minutos, ou até sem dinheiro para passagem, você vai ter que ir caminhando para os locais agora, pedir carona. Você conseguiria? Enfim, são dois exemplos para que a gente teste qual nível de apego nós temos, né? Como que a nossa consciência está lidando com isso. E quando a gente atinge esse nível, né, a gente não sente essas nuances mais, essas diferenças, é o sinal perfeito que nós podemos
transitar aqui e usufruir desses bens materiais, tudo que existe. Porque no final das contas esses bens, eles são meras ferramentas para que a gente desempenhe o nosso papel aqui. Eles não são o fim, né? O objetivo da minha vida é comprar uma Ferrari, um Porsche para que eu possa andar aí na cidade e as pessoas sentirem inveja de mim, ou ter a maior casa de toda a minha família, você é a pessoa que tem a casa mais cara. Imagina que, olha como que esse objetivo é tão baixo, uma coisa muito vazia. E aí acontece isso, as pessoas fazem essas buscas, às vezes até atinge esses objetivos, mas chega uma hora que também bate o vazio, né? Dá uma crise existencial, porque não é aquilo que ela imaginava, né? Na mente parece que é maravilhoso, essa sensação, o ego ele faz a gente fantasiar demais, né? Olha como é a sensação de estar aqui no topo do ranking, da competição de quem tem mais dinheiro, que tem mais poder e status. Mas quando você chega lá, você percebe que não é isso que vale. Tem uma pessoa que está ganhando um salário mínimo por mês e está rindo, está se divertindo ali, está realmente alegre. Ou uma pessoa sem emprego ali, uma pessoa que vive itinerante aí pelo mundo, só vivendo através de doações. E a pessoa está com um sorriso no rosto estampado o tempo inteiro. Enquanto esse que tem muitos bens fica nessa angústia, né? Eu tenho que pagar as contas, eu tenho que aumentar o meu patrimônio, eu tenho que preservar o meu patrimônio, porque quanto mais você tem, a tendência é que você fique mais preocupado em que aquilo não se perca. Então aí eu tenho que olhar a inflação, eu tenho que olhar qual investimento está valendo mais, quais ações eu vou colocar, e nisso a cabeça não consegue ficar mais no presente. Você não vai conseguir desfrutar mais, no máximo quando você estiver ali num período que você está de férias, mas mesmo assim, aquilo ali nos intervalos, no meio tempo, vão vir preocupações, você não vai conseguir se desligar. E também de que adianta você passar 15 dias de tranquilidade de férias, sendo que os 330 dias depois você vai ficar angustiado, preocupado, só preso a simulações do futuro e não conseguindo realmente vivenciar, né? Então, o grande aprendizado que eu tive foi justamente isso, essa busca de chegar a um objetivo final, um objetivo material final. Eu tinha muito essa ideia de aposentar rapidamente, né? Quando eu tinha por volta de 20 anos, eu falava, quando tiver 30 anos, eu já vou estar aposentado, não vou precisar mais trabalhar, vou viver de renda. E os cálculos estavam ótimos, ele estava batendo. E eu ia vivendo essa história, contando essa história para mim. E nesse meio tempo também fui tendo uma certa prosperidade financeira. E se eu seguisse realmente nesse caminho por mais um tempo, era bem possível que eu conseguiria essa aposentadoria nos 30. Mas quando eu percebi que era uma completa ilusão, eu cortei esse sonho pela raiz, porque não fazia sentido, né? Porque qual o sentido de você se aposentar? Aposentar é para você parar de trabalhar e fazer o que tiver afim, ou não se aborrecer mais, talvez só curtir a vida. A maioria pensa isso, né? Agora eu vou poder fazer o que é o meu sonho de verdade, né? Ah, eu quero ser um pintor, eu quero ser um músico. Mas aí a pessoa com 60 anos vai aposentar, 65. O que adianta agora? Com 65 anos você vai ser músico? Muito difícil agora, né? Você ter uma certa prosperidade agora nessa área. E por que a gente já não começa a desempenhar esse sonho agora, né? A gente tem que viver uma vida inteira, viver uma vida que a gente não quer, acumular um patrimônio simplesmente por conforto, por status, para mostrar para as outras pessoas. E aí quando a gente está no fim da vida, a gente aproveita ali mais 10, 15 anos. Porque a grande maioria é isso. Depois que aposenta não vai viver muito tempo mais, né? Principalmente por ter vivido uma vida tão angustiante. E o que acontece com muitos é que eles param de trabalhar, passam ali alguns meses nessa aposentadoria e vem o vazio. Eles querem preencher de alguma forma o tempo deles e querem justamente com o trabalho. Alguns até voltam, pegam um outro emprego e
justamente para preencher a mente. A mente ela não consegue ficar vazia, o corpo também sem ter movimento, ficar o dia inteiro deitado no sofá. Muita gente se imagina assim, né? Vou aposentar, vou ficar ali no sofá, botar a mão para trás e vou ficar assistindo filme, série, vou ficar viajando. Mas o que é o propósito interior? O que está dentro do seu coração verdadeiramente? É aposentar dessa vida? É como se a gente estivesse desistindo dessa vida. Eu não quero mais viver aqui coisas grandiosas. Eu quero só desfrutar, ter prazeres. E aí a gente percebe que essa vida aqui não é só ter prazeres. Se a gente só fica buscando prazeres, o que acontece? Cadê a nossa evolução interior? Cadê a nossa expansão de consciência? É como se a gente perdesse uma oportunidade de evoluir. Todas as interações, tudo que foi feito aqui nessa existência é justamente isso, para que gere esse atrito, esse movimento e através dessas movimentações, essas interações entre seres humanos, entre situações e tudo que rege aqui, para que a gente consiga expandir cada vez mais. Então, se eu fico só o dia inteiro deitado no sofá, se eu vou ficar só viajando, curtindo, né, comendo comidas boas em hotéis legais, isso vai agregar o que em minha vida? Vai ser só mais perda de tempo. Então, quando a gente realmente adquire esse desapego completo, esse desapego material, obviamente que não é simples conseguir o desapego total. São etapas, mas só de você conseguir uma parte a mais de desapego já vai liberar muito sofrimento da nossa vida, porque a gente fica perdendo tempo com isso, né? Eu tenho que trocar de celular agora, tenho que comprar roupa cara, eu preciso trocar de carro todo ano, e a gente fica nisso, né? Para que eu estou me endividando aqui para poder mostrar para os outros, para poder ter um certo status? Então a gente tem que dar essa chacoalhada e entender, né? Como que eu vou me planejar aqui, né? Para que eu realmente saia desse sistema, dessa corrida dos ratos. Eu fico repetindo, né? A gente fica nessa corrida dos ratos, todo momento a gente não percebe que a gente está naquela rodinha de hamster dentro da gaiola. E a gente vai ficar repetindo isso eternamente, a não ser que a gente tenha um plano de saída, a gente enxergue, tome essa consciência e fale, eu não quero pertencer mais a esse sistema, eu quero sair da Matrix, tomar a pílula vermelha e dar o próximo passo. Outras pessoas também ficam presos a essa questão de deixar bens, de deixar patrimônio para os filhos, para os familiares, e isso acaba sendo uma vida vivida para duas pessoas, né? Já é difícil a gente viver para nós mesmos e a gente fica nessa ilusão, né? Eu tenho que garantir o sustento, uma estrutura perfeita para que meu filho consiga, dependendo, viver até a vida inteira, sem depender de trabalho nem nada. Isso a gente não percebe o mal que a gente pode estar causando para um outro ser. Ele vai se tornar um ser dependente, não vai conseguir andar com as próprias pernas, não vai desenvolver suas virtudes, suas qualidades, mas isso tudo, no fundo, a gente pensa em fazer o bem, né? A gente não quer que os nossos filhos passem pelas dificuldades que nós passamos. É uma atitude genuína, uma coisa amorosa, mas no fundo a gente pode estar prejudicando. Então também é um gesto de amor que a gente não proporcione tudo, que a gente deixe que os filhos também façam a parte deles e a gente também tira esse fardo. Você não tem que gerar renda para 3, 5 pessoas, não é isso. Deu o básico, a pessoa ela precisa do básico, da sustentação, do alimento, da moradia. O resto nós vamos nos desenvolver. Então, inconscientemente a gente fica querendo preencher essa lacuna, né? Não quero o mesmo sofrimento que eu passei. Se você quiser entender um pouco mais, aprofundar um pouco mais nesse assunto de desapego material, de como a gente avança nesse processo de expansão da consciência, de autoconhecimento, vou deixar um link aí na descrição do mapa do buscador. Foi um mapa que eu desenvolvi a partir de vários relatos, vários depoimentos dos atendimentos que eu faço, os padrões que são em comum dos buscadores, de toda a jornada que a gente passa. São alguns ciclos que a gente se repete, barreiras que a gente tem que transpor, técnicas que a gente usa para poder
sair de alguns buracos que a gente se encontra. E esse mapa é dividido em 4 etapas. E aí você vai conseguir saber exatamente em qual fase você está e o que precisa ser feito para você sair do estado que você se encontra. Beleza? O link está na descrição, é gratuito, só baixar. E a gente se vê na próxima. Assistam o vídeo que está aqui, também é um assunto bem interessante. E logo mais a gente se vê então. Até mais.